Olá pessoal, felicidade a todos. Vamos a mais uma aula aqui para falar um pouquinho sobre o MMC. Falamos na aula anterior de uma estratégia lá para se calcular o MMC. Então vamos a uma outra estratégia para falar de MMC. Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM. Então vamos lá, mais uma aula sobre MMC. Muito bem, pessoal. Lembre-se que o MMC, como nós falamos na aula anterior, é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre dois números, né? Falamos na aula anterior um pouquinho sobre o MMC do 2 e do 6, por exemplo, né? Então, se eu for de 2 em 2 na reta numérica, eu vou encontrar o 6. Então, o 2 e o 6, o MMC é o próprio 6. Inclusive, essa é uma lógica do MMC, que se, por exemplo, um número é múltiplo do outro, como no caso 2 e 6, né? O 6 é múltiplo do 2. Isso quer dizer que o MMC dos dois é o 6. Se for de 2 e 100, qual que é o MMC de 2 e 100? Bom, se eu for de 2 em 2 na reta numérica, eu vou falar o 100. Isso quer dizer que o MMC de 2 e o 100 é o próprio 100. Tá certo? Agora, pessoal, e se não for múltiplo, né? Se um número não for múltiplo do outro, como é o caso de 3 e 7 que nós vimos na aula anterior, né? Aí você vai fazer os múltiplos de um número, múltiplos do outro e vai verificar quem é o comum entre eles. Uma outra estratégia, pessoal, que se utiliza muito para calcular a questão dos múltiplos, está relacionado à fatoração. É isso aqui, ó. Lembra da fatoração, pessoal? Falamos nas aulas de multiplicação sobre a ideia da fatoração, que é você escrever um número, só que em multiplicações de números primos, né? Também falamos sobre os números primos também. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, do 8 e do 12. A ideia é calcular o MMC do 8 e do 12, né? Logicamente, você pode usar a estratégia de fazer os múltiplos do 8, os múltiplos do 12, e o que é comum, bom, o que foi comum e o menor, esse vai ser o MMC. Eu falo menor, pessoal, porque no mesmo múltiplo entre dois números, você vai encontrar vários que são comuns, né? Só que o MMC, lembre-se disso aqui, ó, do primeiro M, que significa o menor, ou o mínimo, né? Então, dos comuns, você vai sempre procurar o que é menor. Então, do 8 e do 12, o que você pode desenvolver? Bom, você pega o 8 e o 12 e fatora. Lembra da fatoração que nós falamos? O que é a fatoração? É você ir dividindo os dois números sempre por números primos e não compostos, tudo bem? Então, como os dois números são pares, né? Lembre-se lá da divisibilidade que nós falamos nas aulas de divisão, né? Na divisibilidade, pessoal, os dois números são pares. Então, se eles são pares, eles são divisíveis por 2, tá certo? Então, se eu for fazer 8 dividido por 2, dá 4. Lembre-se, pessoal, que uma divisão por 2 sempre é metade do número, né? 12 dividido por 2 que dá 6. Qual é o próximo número que eu posso dividir aqui? Nós dividimos aqui por 2, né? Deixa eu fazer aqui por 2. Agora, do 4 e 6 também são pares. Então, você continua dividindo por 2. Que é a metade do número, né? Bom, a metade do 4, 2. E a metade do 6, 3. Aqui, pessoal, o 3 ele não é par, mas o 2 sim. Então, você divide o 2 primeiro, dividido pelo próprio 2, né? Claro. 2 dividido por 2, isso dá 1, né? Você coloca 1 aqui. E, pessoal, o 3, ele continua. Lembre-se que 3 dividido por 2, não é que não dá para fazer, mas é que 3 dividido por 2 não dá exato. Mesmo porque o 3 não é múltiplo do 2, né? Então, 3 dividido por 2 não vai dar exato. Por isso que ele continua. Aí, aqui o 3 você vai dividir por um outro número, primo também, que é divisível, que dividido por 3 vai dar exato. Tudo bem? Qual número dividido por 3 que vai dar exato e que seja primo, né? No caso, o próprio 3. 3 dividido por 3 vai dar o 1 aqui embaixo. Tudo bem? A ideia, pessoal, da fatoração é chegar nesse 1 aqui, ó. É chegar nesse 1. Mesmo porque, se eu for dividir o 1 por um outro número, primeiro, eu só vou conseguir dividir por 1. Tá certo? E outra, o 1 nem número primo é, entende? Então, não tem o porquê continuar dividindo, sendo que o único que eu posso dividir aqui é o próprio 1, que nem primo é. Então, a ideia é terminar aqui. Bom,
Logicamente, pessoal, dos números primos que encontramos aqui, o que nós vamos fazer com eles? A multiplicação. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá certo? Que eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu posso escrever assim. Lembre-se que o 2 vezes 2 vezes 2, como são números iguais, né? Eu posso resumir essa multiplicação em uma potência. Exatamente. Lembre-se que a potência, ela resume uma multiplicação. Isso quer dizer que eu posso escrever 2 elevado à terceira, porque é o 2 que se repete em 3 fatores, tá certo? Por isso que é 2 elevado à terceira ou 2 elevado ao cubo. Lembre-se da nomenclatura. Vezes 3, que é o outro número que está lá. Tudo bem? Inclusive, pessoal, se eu for multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, quanto que dá isso? Olha só, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e o 8 vezes 3 dá 24. Isso quer dizer que o 24 é o quê? Bom, pessoal, esse 24 é o MMC do 8 e do 12, tá certo? Logicamente que eu poderia fazer os múltiplos do 8, fazer os múltiplos do 12, eu também chegaria no 24, que é o menor múltiplo comum entre esses dois números, né? Ou então eu posso pensar nessa outra estratégia, que é pegar os dois números e fatorar. Depois da fatoração em números primos, você multiplica os números que chegarem aqui, você também vai chegar no MMC dos dois números. Essa estratégia aqui a gente utiliza muito, pessoal, quando os dois números aqui eles são números altos, né? Por exemplo, 32 e 84, né? O mínimo múltiplo comum desses dois números. E aí você coloca o 32 aqui, o 84 aqui e vai fatorando, né? Começando pelo 2, que é a metade e tudo mais. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Gostaram dessa dica? Gostaram dessa estratégia de calcular o MMC? Não deixe de deixar seus comentários aqui na nossa descrição. Faça outras perguntas envolvendo o MMC e vamos até uma próxima. Obrigado pela nossa conversa de hoje e já convido vocês para assistir as nossas outras aulas do canal Matemática DPM. Obrigado e até uma próxima.